Olá, irmãos e irmãs! Chegamos à nossa quinta aula da exortação apostólica Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI. E hoje nós vamos tratar dos últimos capítulos. Vamos falar dos temas tão importantes para nós, tão atuais hoje. Essa exortação que foi escrita em 1975 traz temas atualíssimos para nós, que nós precisamos nos aprofundar, rezar. Por isso eu te proponho, mais uma vez, a não deixar de ler essa exortação. Ela é lindíssima, com uma linguagem bem acessível e que vai falar, ser muito cara para nós em nossos ministérios, mas também no nosso testemunho cristão. Nosso testemunho cristão como batizados. O capítulo 6 vai falar dos agentes da evangelização. Eu e você. Toda a igreja. Toda a igreja, fala o Papa, é missionária. Eu, você, somos leigos. Toda ação evangelizadora é nossa responsabilidade. Não é só do clero, dos padres, dos bispos, dos diáconos, dos religiosos. Não. É de toda a igreja. A missão de evangelizar foi para toda a igreja que Jesus deixou o mandato missionário. Ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda a criatura. Então a evangelização é um ato eclesial e pessoal. Eclesial porque é da igreja. Nós vimos que a evangelização é a essência da igreja. E é um ato pessoal porque, como igreja, eu e você, somos evangelizadores. Temos em nossa essência a evangelização. Precisamos evangelizar, porque esse foi um mandato que o próprio Cristo deu a cada um de nós. Porque experimentamos do seu amor e por isso queremos transbordar esse amor. Oferecer a oportunidade de ter essa mesma experiência que nós tivemos a outras pessoas. Então o Papa vai dizer no capítulo 6 que o fato de a igreja ser enviada e mandada para a evangelização no mundo é uma observação que deveria despertar em nós uma dupla convicção. A primeira é a seguinte: evangelizar não é para quem quer que seja um ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. Isso é importantíssimo, porque evangelizamos com a igreja. É um ato eclesial. Eu, enquanto evangelizadora, sou evangelizadora na igreja, pela igreja, com a igreja. Então, não podemos nos furtar dessa verdade. O evangelizador age não por missão pessoal simplesmente, é uma missão pessoal também, mas é uma missão que ele não atribui a si mesmo, mas ele recebe de Cristo, e recebe de Cristo a partir do mandato missionário da igreja, que é a evangelizadora por excelência, que é o sacramento, sinal da salvação para o mundo, que é aquela que continua a obra de Cristo no mundo. Então, o Papa Paulo VI vai dizer: a igreja ela é toda, inteiramente evangelizadora. Isso quer dizer que, para com o conjunto do mundo e para com cada parcela do mundo onde ela se encontra, a igreja se sente responsável pela missão de difundir o evangelho. E ela faz isso numa dimensão de igreja universal
e numa dimensão de igreja particular. Isso é importantíssimo nós sabermos. É a missão da igreja de forma universal, ou seja, a igreja que está em todo o mundo. Mas essa igreja universal, ela se realiza numa igreja particular. E uma não é superior à outra. Muito pelo contrário, elas são complementares, são dimensões complementares, é a mesma igreja. O que é uma igreja particular? A igreja particular são as dioceses, a igreja que está que cuida de uma parcela do povo de Deus. Então, eu estou na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Muitos estão na Arquidiocese de Fortaleza, outros na de Vitória, João Pessoa, Salvador. Isso para falar das grandes cidades, né? Mas tem as pequenas. Então, em todo o mundo, a Diocese de Roma, a Diocese de Boston, a Diocese... não sei, agora me fugiram os nomes. Mas em todo o mundo, essas dioceses formam as igrejas particulares. Na dimensão, na perspectiva da Igreja Universal, foi assim que o Senhor quis a Igreja, fala o Papa. Universal, sem limites nem fronteiras. A não ser, infelizmente, as fronteiras do coração e do espírito do homem pecador. É o coração do homem e o espírito do homem pecador que coloca fronteiras, barreiras ao Evangelho. E na perspectiva da igreja particular? Esta igreja universal, diz o Papa, universal no caráter universal, né? Encarna-se de fato nas igrejas particulares, e estas são constituídas por tal porção da humanidade em concreto, que fala uma determinada linguagem e é tributária de uma certa herança cultural, de uma visão do mundo que tem um passado histórico, enfim, de um substrato humano específico. A igreja fala para todos os homens e para cada homem. Ela tem uma linguagem universal, mas que muitas vezes precisa ser traduzida para as culturas locais, sem perder em nada a sua beleza, nem a sua profundidade, nem a sua verdade. Então, toda a igreja é evangelizadora. Cada parcela dela é evangelizadora. E cada parcela dela cuida daquela dimensão confiada por Deus àquela igreja particular. Então é preciso adaptar a linguagem, ao mesmo tempo manter-se fiel. Ao mesmo tempo manter-se fiel à verdade do Evangelho. Mas a adaptação, ela não é negativa, a não ser que ela perca ou ela traia a verdade. Porque nós sabemos que existem, até dentro da nossa própria cidade, existem formas diferentes de relacionamentos, de linguagens. Então, o conteúdo de sempre é aquele que é imutável da igreja, ele apropriado pelas igrejas particulares, ele é traduzido na linguagem das culturas, para purificar as próprias culturas. Essa é a beleza da evangelização. Aqui, nesse caso, o Papa, ao utilizar esse termo linguagem, ele está falando não sobre o aspecto semântico apenas, né? Mas aquele aspecto
se pode chamar de antropológico e cultural. É um problema delicado e complexo, mas que precisa ser enfrentado com a beleza e com ardor missionário. Só uma igreja que conserva a consciência da sua universalidade e demonstra de fato ser universal, pode ter uma mensagem capaz de ser entendida por todos, passando por cima de demarcações regionais. Dentro da igreja, nós temos diversas funções. Já nos diz São Paulo, né? Na sua carta aos Coríntios. E todos nós somos chamados a evangelizar. Leigos, religiosos, sacerdotes, bispos, cardeais, ministérios ordenados, nesse caso os bispos, os sacerdotes, os diáconos, ministérios instituídos, leigos instituídos em ministérios, como no caso os ministros da Sagrada Comunhão, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os ministros do acolhimento. No Rio de Janeiro nós temos, né? Ministério do Acolhimento. Então são ministérios instituídos pela Igreja para ajudar, para que a ação evangelizadora ela seja realmente eficaz no contexto em que nós vivemos, em que aquela igreja esteja inserida. Muitas vezes, com isso a gente precisa despertar no corpo da comunidade eclesial aqueles não praticantes, aquelas pessoas que estando naquela região que a gente está, mas elas não praticam a religião porque estão afastadas, então nós precisamos ir ao encontro delas e trazê-las novamente a um encontro com Jesus Cristo na comunidade eclesial, favorecer esse encontro. Então eles são destinatários também da nossa evangelização. Eles precisam do anúncio desse evangelho, nós não podemos esquecer deles. Eles são responsabilidades nossa, como igreja particular. Precisamos estar no coração das massas para evangelizar, para levar o Cristo a uma multidão de pessoas que não o conheceram, que não o conhecem. Precisamos estar ali, como um corpo, na sua dimensão universal e na sua dimensão particular. Como um corpo, para levedar essa massa, para levar o Evangelho. E qual é o espírito da evangelização? A unidade, o amor. Quem é que impulsiona a evangelização? O Espírito Santo de Deus. Ele impulsiona, ele nos inspira e a ele precisamos ser dócil. Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo para a evangelização. Nós não evangelizamos, meus irmãos, não evangelizamos apenas pelo nosso intelecto, intelectualmente. Vã será a nossa evangelização, pseudo-evangelização, se faltar a ela o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito que toca os corações, é o Espírito que nos inspira, é o Espírito que nos dá palavras de poder, de sabedoria, de unção. Então, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo, diz o Papa na exortação apostólica Evangelii Nunciante,
de 1975. Nunca será possível haver evangelização sem ação do Espírito Santo. Sobre Jesus de Nazaré, esse Espírito desceu no momento do batismo, ao mesmo tempo que a voz do Pai. Este é o meu Filho, no qual ponho as minhas complacências. Manifestava de maneira sensível a eleição e a missão do mesmo Jesus. Então, que repletos desse Espírito Santo, como igreja missionária, possamos nós sermos artífices da unidade. Possamos nós proclamar a verdade. Possamos nós levar o Evangelho a todas as criaturas. Sermos servidores da verdade, animados pelo amor. Com o fervor dos santos, com a têmpera dos mártires, saiamos a evangelizar. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você possa se sentir motivado a estudar essa exortação apostólica e a pôr em prática tudo o que o Papa nos diz, o Papa Paulo VI, que é tão atual hoje para nós. Shalom, bom estudo, boa evangelização.